Olá, está começando mais um Mulheres em Ação. Comigo, Kátia Rigon, um programa feito especialmente para você que está aí nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda gera bastante dúvidas, que é a pensão alimentícia. E para isso nós temos aqui no nosso estúdio a convidada, a advogada doutora Andréa Salles Gianellini. Isso. Olá, doutora. Olá. É um prazer tê-la aqui no programa Mulheres em Ação. Prazer é meu. Doutora, eu começo o programa de hoje perguntando qual que é a função da pensão alimentícia? Bom, Kátia, para definir realmente qual seria a função da pensão alimentícia, eu prefiro estender um pouco mais o assunto e alcançar um pouco mais de filosofia do direito para demonstrar como era a entidade familiar no passado e como ela é hoje, né? No passado nós tínhamos o quê? A esposa dentro do lar, educando os filhos, provendo o necessário dentro do lar. E o marido trabalhando fora para alcançar essa renda, né? E manter tudo que a entidade familiar necessitava, né? Hoje não, hoje isso mudou. Hoje nós temos o marido trabalhando fora, a esposa trabalhando fora. E o que aconteceu? Surgiu a possibilidade de um ou outro faltar, né, nessa responsabilidade de manter o lar. Então, a lei se adaptou a essa hipótese, né? Ela previu que, na falta de um ou de outro, um possa prover ao outro, em forma pecuniária, né, o necessário à manutenção do lar, né? Para o sustento, para a educação dos filhos, tudo isso, né? Então surgiu a pensão alimentícia. O que é, então? Nada mais é do que essa prestação pecuniária para que a entidade familiar tenha aquele padrão, né, de vida que ela tinha antes da ruptura, né, desse casamento, né? Então surgiu isso, essa pensão, que nada mais é do que a prestação mesmo em dinheiro, para que a pessoa possa manter, né, aquilo que ela tinha antes. Certo. E, doutora, existe uma regra para que a pensão alimentícia seja fixada, um valor, uma regra X? A lei de alimentos, ela não estipula, né, exatamente uma regra, né? Há que se estudar caso a caso. Então, vamos imaginar duas situações. Existia um casal, eles se separaram ou se divorciaram, né? Seja qual for o caminho. Vamos supor que esse casamento, essas duas pessoas levavam um alto padrão de vida, uma vida com padrão alto. Na ruptura desse casamento, o que precisa ser analisado? O alimentando, né, que seria o pai, no caso, vamos estipular que seria o pai, né, que a prole tenha ficado com a mãe e o pai teria essa obrigação de sustentar os filhos. Que é o mais comum, que é o mais doutora? Comum, né? Mas pode acontecer o contrário, né? Então, vamos analisar a vida dele depois dessa ruptura, né, do casamento. Ele manteve esse padrão de vida? Ele continua frequentando bons restaurantes? Ele continua com um alto padrão? Sim. Então, o que a lei diz? Vamos analisar uma porcentagem sobre esse padrão de vida que ele está levando após a separação e após o divórcio. Normalmente é 30%, né? Eles falam em 1/3, né, dos rendimentos que a pessoa tem. Agora vamos supor a outra hipótese, que esse padrão de vida tenha sido completamente alterado, né? Que ele não tem emprego ou viva de comissões, salários que não são fixos, né? Que é difícil comprovar. Se ele, nesse processo de ter que pagar a pensão alimentícia, demonstrar que o padrão de vida dele reduziu completamente, que ele já esteja quase num estado de miserabilidade, também vai ser estudado isso, vai ser sobre esse padrão de vida que ele está levando depois da ruptura. Normalmente também 30%, mas pode reduzir desde que ele demonstre que, caso ele pague esses 30%, ele também vai prejudicar o próprio sustento. Então há que ser estudado cada caso. Então, né? Depende de... Cada caso é um caso, sim, né? Não existe, sim, não então, existe uma valor regra, fixo. né? Exatamente. Certo. E no caso dele estar desempregado, então o pai está desempregado, mesmo ele comprovando que ele está desempregado, ele pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia? Veja, se ele não tem como pagar, ele não vai ser obrigado a pagar.
Aí nós vamos encaminhar numa seguinte questão, né? Ele pode chamar os parentes, os ascendentes dele, né? Ele não, a esposa pode alcançar os pais dele, claro, desde comprovado que eles têm a condição necessária para poder suprir aquele que ficou obrigado a pagar, assumir isso. Mas ele tem os meios legais, né, de se exonerar da pensão, desde que atinja que os filhos atinjam a maioridade. Depende do caso, né? Se ele não tem o trabalho fixo, se ele não tem emprego, ele tem os meios legais de comprovar isso, reduzir essa pensão. Exonerar é muito difícil, porque não tem o emprego, mas reduzir há essa possibilidade, sim. Então, quer dizer que os avós, em determinadas circunstâncias, em determinados casos, podem ser obrigados a ter que pagar a pensão alimentícia para os netos. Então, isso pode acontecer mesmo, né? Pode acontecer, mas o seguinte caso, há que ser demonstrado que quem ficou obrigado a pagar essa pensão alimentícia não tenha condições de suportar esse encargo. E também tem que ficar provado o quê? Que esses ascendentes tenham condições de suprir essa falta, né? Não basta só um simples requerimento. O pai não consegue pagar, vamos processar os avós. Desde que os avós tenham condições, porque normalmente são idosos, são pessoas que vivem de aposentadoria. Não basta só falar, não, os avós vão pagar. Eles têm que ter condições também, tem que ficar comprovada essa condição dos pais, né? Dos avós, no caso, né? Para poder substituir aquele que ficou obrigado ao pagamento da pensão, mas eles podem ser alcançados, sim. Entendi. Como no caso do falecimento, por exemplo, o pai, né, falece. Então, aí, nesse caso, pode, desde que os avós tenham condições, pode estar sendo pedida uma pensão alimentícia para os avós, né? É uma hipótese. É uma hipótese, é uma hipótese, né? Desde que fique comprovado que eles possuem essa condição, perfeitamente. Agora, no caso de os avós não puder estar contribuindo com a pensão alimentícia, não puder estar pagando, há a possibilidade ainda de ser passado para outros familiares? Sim, sim, a lei prevê. Todos os parentes concorrem, né, nessa responsabilidade de obrigação da pensão alimentícia, desde que, na mesma hipótese, fique comprovado que eles possuem essa condição, né, de suprir aquilo que aquele que ficou obrigado não tenha condições. Então, de repente, um irmão. Um irmão, uma irmã, sim. Podem ser alcançados, desde que tenha essas condições. Entendi, claro. Entendi. E um exclui o do outro, né? Então, a partir do momento que foi pedido a pensão alimentícia para os avós, e os avós ficam obrigados a pagar, então exclui o direito da mãe estar pedindo a pensão para outros membros da família, né? Vão concorrendo, os parentes vão concorrendo, na medida da proporção de cada um. É chamado avô, o avô não tem condição. É chamado parente, em linha reta, né? Os ascendentes, os colaterais, vão sendo chamados. Certo. Até que seja comprovado que possuem condições de suprir, porque o menor não pode ficar sem os alimentos. Nós estamos falando de menores, né? Que não têm capacidade de se manter, né? Seja por um motivo ou por outro, né? E no caso do filho adotivo, ele tem os mesmos direitos em relação à pensão alimentícia? Kátia, essa pergunta é bem interessante. Muitas pessoas têm dúvida, né, nisso. Como que funciona, como era no passado, né? Antes da Constituição de 88, havia essa distinção, né? Filho adotivo, filho adulterino, filho ilegítimo. Existia essa distinção. Então, só eram considerados os filhos havidos dentro do casamento. Não concorriam em igualdade de direitos com os filhos, né, que não eram do próprio casamento. Hoje não. Hoje, depois da Constituição de 88, não há mais essa distinção de nomenclatura, seja esse filho adotivo, seja adulterino, seja qual for aí a denominação que dão para os filhos que não são, né, do casamento, não há essa distinção. Todos têm os mesmos direitos, concorrem, igualdade de condições na herança, não há essa distinção. Ah, tá certo, então. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com mais Mulheres em Ação. Até mais.